Pois bem, pessoal, então vamos continuar aqui a fazer a resolução do nosso simulado Enem, né, do segundo ano. Né? E aqui vocês têm uma questão muito bacana, uma questão que vai fazer referência ao pensamento filosófico no século XIX e com implicações no século XX. Então, a filosofia chegando aos nossos dias, tratando de questões que têm a ver aí com a nossa vida. Logo no enunciado, você tem ali, né, no título, você tem ali a referência, ó, modelo panóptico prega o poder por meio da vigilância total do homem. Esse texto, as letras miúdas estão bem miudinhas, mas se você olhar aí na sua prova, você vai ver que é um artigo, né, tirado da internet que trata dessa discussão. Qual discussão? Sobre um modelo de vigilância total do homem. Né? Hoje, né, estamos no século XXI e a gente vê com as câmeras nas ruas, com a identificação facial, com a biometria, uma série de mecanismos tecnológicos de vigilância. Mas já desde o século XIX, essa questão estava posta. Né? Vamos ver o que mais temos aqui. Né? Deixa eu passar aqui. Opa. Aqui, ó. Aqui nós temos um desenho desse modelo, que era um modelo de prisão, de presídio. Né? Aqui o corte do presídio e aqui embaixo como era a disposição das celas. Então observem aqui que eu quero que vocês compreendam. Cada aqui margem escurinha aqui era uma cela e ao centro ficava a vigilância. Então por que modelo panóptico? O prefixo pan quer dizer tudo e óptico ver. Então era um modelo em que era possível ver tudo, ver tudo. Então esse modelo foi idealizado por um pensador chamado Jeremy Bentham, e esse pensador, ele achava que com isso haveria uma maior eficiência na disciplinarização dos presos, uma maior economia e com um detalhe, essas celas, elas eram todas vazadas, ou seja, quem estava aqui vigiando conseguia olhar para dentro das celas. Mas, em face do sistema de iluminação, quem estava dentro das celas não conseguia olhar se o vigia estava olhando para eles. Então, segundo Bentham, o que isso provocava? Que o preso, para evitar sofrer alguma sanção, ele mesmo se disciplinava. Porque ele não sabia em que momento é que o vigia estaria olhando para ele ou não. Então era um modelo de vigilância que ao mesmo tempo era um modelo de exercício de poder que levava tal forma a sua eficácia ao próprio preso se disciplinar. Mais ou menos como a gente, nesse mundo do século XXI, em que você está sempre à distância de alguém te filmando para colocar na rede social, você toma uma série de cuidados para evitar ser apanhado numa posição ridícula, numa posição comprometedora e acabar parando lá na rede. É o processo de autodisciplina, que é essa ideia de poder. Né? Muito bem. Aí vem a pergunta, ó, alguns projetos arquitetônicos, né, um projeto de arquitetura, tem um conceito relacionado ao utilitarismo. A palavra utilitarismo se refere à corrente de pensamento da qual esse Jeremy Bentham fazia parte. O utilitarismo é uma corrente de pensamento que imagina que a felicidade é como uma matemática, como uma aritmética. Quanto mais satisfação para o maior número de pessoas, mais correta é a atitude. Então a atitude será moralmente válida ou não, dependendo da quantidade de alegria, de felicidade que ela gera. Quanto mais útil, mais moralmente correta. Essa é a ideia do utilitarismo. Então, o projeto prisional de Jeremy Bentham, conhecido como panóptico, representa esse ideal, que é o ideal do quê? Que é o ideal do quê? Que é um ideal de vigilância e um ideal de inibição. Quanto mais eficaz, quanto mais útil, melhor será. Então, se você olhar as alternativas, né, já vou, né, essa aqui, pelo que eu disse, acho que não é difícil você encontrar a resposta,
que está ali é a letra B, né? Então, a vigilância e disciplina como formas de inibir ações que contrariam os valores morais universais vigentes. Então, é um assunto muito contemporâneo. Existe um filósofo do século XX, chamado Michel Foucault, que nos anos 70 publica um livro chamado Vigiar e Punir, em que ele retoma essa discussão feita aqui por Bentham, que era um pensador do século anterior, e trabalha essa temática da vigilância e o controle dos corpos, o controle das pessoas. Então está aí um assunto bacana que caiu aí no seu simulado, ok? Bom, vamos ver aqui uma outra questão, tá? Então aqui também nós temos uma questão tirada da internet. Isso é muito comum, cada vez mais as provas, cada vez mais o Enem usa a informação corrente, né, da internet, dos jornais, das revistas. Aqui tem uma notícia cujo título está lá: homem é espancado até a morte no metrô de São Paulo. Uma cena chocante, uma descrição que a gente já vai fazer, mas vamos ver o que a pergunta quer saber. Diz assim: o crime bárbaro ocorrido em uma estação de metrô em São Paulo pode ser relacionado à ideia de... É uma pergunta difícil, uma pergunta na qual, a partir de um fato, você precisa achar um conceito da filosofia que traduza este fato. Vamos saber um pouquinho mais sobre o fato. Diz assim: o vendedor ambulante Luiz Carlos Rua é espancado até a morte por 2 homens em uma estação de metrô na cidade de São Paulo. O crime ocorreu quando Ruas tentava proteger uma travesti moradora das imediações da estação que estava sendo agredida pela dupla. Então o cara foi lá para ajudar uma pessoa que estava sendo agredida. A demora de 6 minutos para que uma equipe de segurança chegasse a socorrer o Luiz Carlos Ruas, tinha 54 anos, espancado até a morte na estação tal, foi um dos pontos que chamaram a atenção no crime bárbaro dessa semana na capital paulista. Então veja, um cidadão estava andando na rua, viu uma pessoa sendo agredida por 2 homens, chega lá para tentar apartar, apanha, né, até a morte, socorro demora a aparecer. Um crime bárbaro, um crime gratuito, né? Vamos ver se a gente acha nas alternativas alguma palavra que traduza, né, bem essa ideia, né? Que outra palavra a gente pode usar para falar sobre essa gratuidade da violência? Se vocês observarem ali, né, que é a palavra banalidade, né? Então foi um crime banal, um crime sem realmente nenhuma justificativa possível e imaginável. Mas veja como essa questão é danada. Então, ela, pelo meu raciocínio, pela minha leitura competente, pela minha capacidade de interpretação, poderia chegar na ideia de banalidade. Agora, eu preciso saber se esse conceito, a quem que ele é atribuído, ou seja, qual filósofo trabalhou com esse conceito. E aqui eu tenho 2 opções, Nietzsche e eu tenho a opção de Hannah Arendt. Os 2 alemães, Nietzsche, um pensador do século XIX, Hannah Arendt, uma pensadora do século XX. Se você sabe, evidentemente, tranquilo, né? Agora é só marcar. Se você não sabe, aproveita, porque realmente este conceito é muito contemporâneo. Novamente, é um tema que está aí ao redor da gente, né? Sobre a gratuidade da violência, como que as pessoas, às vezes pessoas insuspeitas, que você nem imagina, é capaz de crimes tão violentos, né? Então a resposta certa é a letra D, é Hannah Arendt, a autora dessa ideia, desse conceito. Ela desenvolveu esse conceito, ela é uma pensadora judia, e ela desenvolveu esse conceito quando ela vai acompanhar o julgamento de um criminoso nazista chamado Adolf Eichmann. E ela imaginava que a ideia desses criminosos, que eram criminosos monstruosos, que eram pessoas muito más. E ela, ao acompanhar o julgamento, ela percebeu que o Adolf Eichmann era um homem comum, era um homem vulgar, era um homem banal. De onde ela chega a esse conceito. O mal não é uma coisa especial, o mal é uma coisa banal. E como que uma pessoa chega a praticar o mal? Segundo Hannah Arendt, a pessoa é capaz de se tornar uma ferramenta de violência quando ela para de pensar.
Então ela vai dizer: a ausência do pensamento, a irreflexão é que leva à prática do mal. Então aquele homem, aquele assassino, Eichmann, era um homem que não pensava por si mesmo, apenas cumpria ordens, era uma ferramenta, uma arma muito perigosa. Então todos esses conceitos estão aqui incluídos nessa importante questão que você resolveu, ok? Bom, vamos voltar aqui a uma pergunta lá da história antiga, da chamada Grécia Clássica. Se você olhar o texto, é um texto que já foi usado em outra questão, que é tudo que você precisa saber sobre a filosofia de Platão e Sócrates até a ética metafísica. Então é um livro didático, é um livro de divulgação científica. Vamos ver qual é a pergunta. Diz lá: para Aristóteles, a felicidade é o bem supremo do ser humano. Para atingi-la é necessário agir virtuosamente. Nesse contexto, virtude significa... Aí você para, é isso que eu quero te dar como dica, né? Você para e você pergunta para você mesmo. O que é que essa pergunta está perguntando? Ela quer saber qual é o conceito de virtude em Aristóteles. Para Aristóteles, qual é o tipo de conduta, de comportamento virtuoso que leva alguém a atingir a felicidade? Essa é a ideia. O texto pode nos ajudar aqui um pouco. Diz assim, ó, de acordo com Aristóteles, o propósito da ética é descobrir o propósito da vida. Aristóteles percebeu que a felicidade é o bem supremo e o fim perseguido por todos. Segundo ele, as pessoas buscam as boas coisas com o objetivo de atingir a felicidade e o meio também para atingi-la, né, e portanto o propósito da vida é a virtude. Ou seja, o texto não diz nada. O texto aqui enganou a gente, né? O texto repete um pouco o enunciado, vai depender do teu conteúdo mesmo. Você que vai ter que me dizer qual desses aspectos estão aí dispostos é o que se traduz como a virtude. Para Aristóteles, a virtude era o equilíbrio, era o meio. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa virtuosa. É uma pessoa que nem 8 nem 80, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que são ditados populares que traduzem essa ideia. Então, a virtude, por exemplo, era a coragem. E o que era a falta de coragem? É tanto a falta no sentido negativo, que é a covardia, como o excesso também, que é a temeridade. Uma pessoa temerária, ela não é virtuosa, que ela põe em risco a si mesma e aos outros. Então, aqui é só a gente olhar, né, qual das alternativas a que melhor traduz esse conceito de virtude em Aristóteles. Então, percebe? É uma pergunta em que o texto não nos ajudou e você precisava, de fato, saber o conceito para Aristóteles de virtude, cuja resposta é a letra D de dado, né? A disposição de caráter para buscar a mediania, o equilíbrio, o meio. Um ditado que vem daqui é o que diz: a virtude está no meio. Ok? Bom, aqui um texto muito interessante que compara o conceito de dever em Kant, um filósofo alemão do século XVIII, iniciozinho do XIX, e a ideia de um personagem do desenho animado Pinóquio, que é o grilo falante. Olha que questão realmente engenhosa, muito bem construída, em que você tem ali um texto de um dos livros importantes de Kant, que é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e a ideia do grilo falante, personagem, né, que era o companheiro sábio, bem-humorado do Pinóquio em suas aventuras. Foi criado para ser um tipo de consciência do Pinóquio. E aí a pergunta que quer saber, ó, de acordo com a ética de Kant, é possível inferir que o grilo falante representa o quê? Né? Isso é muito bacana. Quer dizer, qual é a palavra-chave na ética de Kant? Aí você fala, puxa, não sei. Ok, então é uma questão de conteúdo, uma questão que você precisa saber reconhecer nas alternativas aquela que, enfim, melhor traduz essa noção. Para Kant, a nossa atitude, a nossa ética, ela tem de condizer
com um dever, com a ideia de dever. E esse dever, ele é estabelecido pela nossa própria razão. É uma espécie de um imperativo. A nossa razão nos diz como agir. Nos diz no sentido de nos dar uma ordem, um imperativo. E esse imperativo pode ser mais ou menos assim dito. Age de maneira que a sua ação possa ser universal. Então, por exemplo, se você vê lá uma coisa dando sopa, um celular ali, ninguém está olhando, você vai pegar aquele celular. Aí a sua razão vai lhe dizer, ela diz, viu? É que às vezes você não ouve, mas ela diz, pegue esse celular se qualquer pessoa no mundo todo puder pegar qualquer coisa que ninguém está olhando. Ora, você sabe que isso não é possível, senão a vida em sociedade se tornaria um inferno. Então, você sabe o que está errado, por conta desse dever que a sua própria razão lhe dirige. O grilo falante, lógico, né? Personagem, ficção, desenho, funcionaria como essa razão, sempre a lembrar o Pinóquio, que era um menino, né? Um menino de madeira, mas um menino sem ainda muitos limites morais sobre o que ele deveria fazer ou não fazer. Agora é só escolher a alternativa que traduz essa ideia, né? Espero que você escolha, se você não resolver essa questão, resolve aí.